E aí, toda causa pede um porquê. Toda consequência pede um por isso. Foi assim que nós terminamos a nossa última aula, lembra? O que a gente vai fazer agora? Trabalhamos um pouquinho de causa, vamos trabalhar um pouquinho consequência, tá certo? Vamos ao material? Chega, simbora. Olha só. Falou tanto que ficou rouco. O que é que eu vou lembrar? Toda causa traz um porquê. Toda consequência, lembra isso, tá? Toda consequência traz um por isso. Então, vamos embora. Por que, presta bem atenção, por que falou tanto, ou então você pode fazer isso, olha só. Por falar tanto, perceberam? Troquei o por, no caso, aqui coloquei, né, apliquei o porquê, troquei por, joguei o verbo para o infinitivo. Por falar tanto, olha só, por isso ficou rouco. Percebam que agora o nosso porquê tem valor de por isso, gente. Ora, eu tenho um porquê, vem pra cá. Aliás, eu tenho um que, não é um porquê não, eu tenho um que, como conjunção integrante, como vimos. Apareceu-nos um que como conjunção causal e agora apareceu um que como conjunção consecutiva. Olha aí, consecutiva. Ora, o nosso que, quando tem função de causa, quando nos dá a ideia de causa, ele pode, numa boa, ser substituído por porquê. E o nosso que, por isso, nos dando ideia de consequência. Não esquece. Por que falou tanto? Olha aí a consequência. Por isso, vamos marcar aqui para não esquecer. Por isso, ficou rouco. Não esquece, tá? Isso aí é lembrete. Não é bizu não, vice? É regra. Continuando. Saiu do hospital gritando que fazia dó. Olha só, gente. Por sair do hospital gritando. Perceberam? Por isso, olha o que? Olha, por isso fazia dó. Então, o que aqui nos dá a ideia de consequência. Eles não assistem futebol sem que não se exaltem. Perceberam? Eles não assistem futebol sem que não se exaltem. Por isso, não é? Por isso se exaltam. Eles não assistem futebol sem que não se exaltem. Então, porque, preste atenção para não perder uma questão bobinha, porque assistem futebol, por isso se exaltam. Não é assim? Aqui eu tenho a causa e aqui eu tenho a consequência. Não esquece, vamos repetir. Toda causa traz um porquê, toda consequência traz um por isso. Continuando, vamos lá. Conjunções adverbiais condicionais. Como o próprio nome diz, nos dão ideia de condição. Tá certo? Então, quais são as mais comuns? Se, caso, a não ser que, desde que, contanto que, a menos que, sem que e reticências aí, porque eu posso apresentar outras com ideia de condição, tá? As comparativas nos dão ideia de comparação. Não é difícil. A semântica não é difícil. Então, comparativas, ideia de comparação, lá vem como, assim como, tal qual, tanto quanto, tá? Vamos aos exemplos? Chega, olha só. Contanto que todos saíssem antes da meia-noite, não se opunha a que a festa fosse na casa dele. Vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar um pouquinho a questão da interpretação aqui, olha só. Vamos puxar aqui, ó. Ele não se opunha a que a festa fosse na casa dele, sob a condição, não é? Sob a condição, olha aí,
que todos saíssem antes da meia-noite. Percebam, se todos saíssem antes da meia-noite, a festa seria na casa dele. Perceberam? Se todos saíssem antes da meia-noite, a festa seria na casa dele. Então, ele não se opunha a que a festa fosse na casa dele, contanto que todos saíssem antes da meia-noite. Então, presta atenção na ideia. Agora, olha só, muito cuidado, vamos abrir um slide branco aqui. Muito cuidado com esse se, tá certo, gente? Esse se pode ser a nossa ideia de condição. Pode ser. Sendo condição, será chamado de conjunção subordinativa adverbial condicional. Condicional. Muito bom. Agora, olha só. Esse se também pode ser uma relação de integração, não é? Então, eu terei aí como conjunção integrante. Muito cuidado com isso, lembram? Então, é mais interessante que você aprenda a função a você decorar a construção. Vamos ao exemplo? Vamos lá? Deixa eu apagar isso aqui que for feio. Olha só. Eu digo assim. Deixa eu só. Todos sairão mais cedo. Eu vou parar aqui só para que você entenda uma coisa. Presta bem atenção. Quando você lê o período que eu escrevi, todos sairão mais cedo. Você percebeu que este período, esta oração, tem o sentido completo? Percebeu? Isso quer dizer que a conjunção que virá depois dessa oração não pode ser integrante. Não pode. A condição para a existência de uma conjunção integrante é que uma oração não tenha o seu sentido completo. Lembra isso, tá bom? Material, vamos lá. Todos sairão mais cedo. Vamos trocar a cor. Olha só. Se, olha aí, se fizerem as atividades. Olha só. O que é que eu quero dizer com isso? Vamos ver. Caso não façam as atividades, também não sairão. Perceberam? É uma relação de condição. Ora, a primeira oração apresenta o sentido completo, perfeito. Mas é dependente da segunda, não é? Houve uma dependência aí, mas essa dependência é em relação à circunstância. Então, se não fizerem as atividades, também não sairão. Então, se eu ler a construção, todos sairão mais cedo, olha só, se fizerem as atividades. Esse se me dá uma ideia de hipótese. Presta bem atenção quanto a isso aqui, olha. Agora, eu quero dizer o seguinte, olha só. Não sabemos, vamos trocar a cor, vermelhinho, não sabemos se iremos à festa. Olha só, assim que você lê a primeira oração, você já percebe que não há nenhuma possibilidade de este se ser uma conjunção adverbial. Porque quando você lê não sabemos, de imediato a pergunta é o quê? Não é isso? Então, a primeira oração não é completa. Não é completa. Aí eu vou e faço assim. Presta bem atenção. Não sabemos o quê? Olha a resposta. Olha aí. Não sabemos se iremos à festa. Perceberam que houve, mais uma vez, uma dependência? Perceberam? Sendo que esta dependência é diferente desta. Por quê? Esta é a circunstância, não é? A dependência é circunstancial. A dependência é para complemento, tá?
E outra coisa, presta bem atenção. O primeiro se me dá a ideia de hipótese, portanto, condição. Já o segundo se me dá a ideia de dúvida, portanto, a conjunção é integrante. Não esquece. Ideia de hipótese, conjunção adverbial condicional. Ideia de dúvida, conjunção integrante. No mais, uma oração, sentido completo. A outra, não. Então, pronto, você já mata a charada e passa para a segunda questão, tá bom? Vamos continuar? Material. Não sei por que saiu correndo desesperadamente feito um louco. Não sei por que saiu desesperadamente feito um louco. Gente, preste atenção. Muitas vezes nós relacionamos a ideia de comparação somente com o como, mas isso pode acontecer sem ser com este conectivo, tá certo? Eu posso dizer assim, olha só, Homero corre, olha, que nem uma lebre. Perceberam? Eu estou fazendo a comparação, e é interessante que você entenda isso, que eu estou fazendo a comparação entre Homero e uma lebre. Então, eu estou dizendo que Homero corre que nem, não é? Olha, como, olha, feito uma lebre. Outro detalhe, percebam que aqui vocês só têm, deixa eu trocar só a corzinha do lápis para você entender melhor. Você tem um verbo que aparece aqui e o outro aqui, ó, está oculto. Esta também é a característica do conectivo quando comparativo. Necessariamente, o segundo verbo não precisa aparecer porque ele já aparece na primeira oração, não é? Percebam, não sei porquê, ou seja, não sei por qual motivo, simbora, saiu correndo desesperadamente, olha a minha conjunção, feito um louco. Ô, gente, Janeiro, feito é uma conjunção, sim. Não está ligando as duas orações? Então, conjunção adverbial comparativa, tá? Comparativa. Outro detalhe, percebam, o verbo não apareceu aqui. Olha só. O verbo não apareceu aqui. Por quê? Não sei por que saiu correndo desesperadamente, feito um louco, olha, opa. Feito um louco, corre. Não precisou aparecer o segundo verbo. Então, a ideia aí já está como ideia de comparação. Vamos lá? Ela deixou a sala sorrateiramente como uma serpente, olha só, deixa, não é? O segundo verbo não precisa aparecer porque o primeiro já expressa aí qual é a construção. O como, mais uma vez, me deu ideia de comparação. Continuando, falava como uma rainha, olha aí, gente, fala, não é? Mais uma vez o como, expressando a ideia de comparação. Muito fácil. Continuando, vamos lá. Adverbiais concessivas. Mas eu acho que está faltando uma coisinha. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, eu pulei, não é? Então, vamos continuar aqui? Desde que termines o trabalho, poderás sair. Preste atenção. Tu só poderás sair, olha só, desde que termines o trabalho. Ou seja, se terminares o trabalho, poderás sair. A ideia de condição está expressa. Agora, é interessante que você entenda a ideia de condição. Por que isso? Preste atenção. Eu posso dizer assim, olha só. Desde que você chegou, não consigo dormir. Olha só. Desde que você chegou, não consigo dormir. Mais uma vez, eu estou aplicando a conjunção desde que. Agora, eu preciso que você entenda a construção. Se eu digo que eu não consigo dormir, é porque eu dormia. Eu não consigo dormir
desde que você chegou. Perceberam que este desde que é diferente desde que? Esse daqui eu posso trocar por se. Se terminares o trabalho, poderás sair. A ideia de condição está expressa. Não consigo dormir a partir do momento em que você chegou. Então, eu tenho a mesma conjunção me dando semânticas diferentes. Aqui é condição, aqui é tempo. Então, não adianta você decorar, você precisa entender qual é a relação entre as orações, tá bem? Vamos embora. Caso fales baixo, posso ouvir-te. O que eu quero te dizer? Que eu só vou te ouvir se você falar baixo, não é? Se tu, melhor dizendo, se tu falares baixo, eu posso te ouvir. Caso contrário, não. Outro detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês é quanto ao emprego desta vírgula aqui. Olha só. Por que houve o emprego destas vírgulas? Porque as nossas orações estão deslocadas. Tá certo? Vem para mim. Olha só. Quando eu trabalho uma relação de oração, qual é a ordem direta dessa construção? Oração, conjunção, oração. Tá certo? Se eu tenho esta construção, a minha ordem é direta e a minha conjunção está no seu local certinho. Quando eu falo em local certinho, eu estou trabalhando oração, oração e no meio a conjunção. Agora, quando eu pego esta oração, encabeçada pela conjunção, e jogo esta oração para o início do período, houve um deslocamento. Por esse motivo, a vírgula tem que ser empregada, tá bom? Então, não posso esquecer. Desloquei a oração encabeçada pela conjunção adverbial. Depois dela, eu tenho que utilizar a vírgula. Tá certo? Não esquece. Isso até é uma regra de pontuação. Se eu tiro a oração lá de trás e jogo a oração lá para frente, eu tenho que marcar o deslocamento pela vírgula. Por esse motivo, estes períodos apresentam a oração e a vírgula, porque houve deslocamento. Não esquece isso aí, tá bom? Continuando, vamos lá. Conjunções adverbiais concessíveis. A semântica nos remete, mais uma vez, a uma relação de oposição, tá? Aí você agora diz assim, Geneirico, todas as vezes quando eu estou fazendo alguma prova, alguma questão, eu me confundo com a questão da concessão ou da adversativa, porque a semântica é a mesma. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos escrever um tiquinho? Vem cá, chega, material. Presta atenção. Quando eu falo em oposição, presta bem atenção, tá? Esta oposição pode ser concessiva, sendo assim a tua conjunção será adverbial, será uma conjunção adverbial. Aliás, vamos só colocar aqui conjunção subordinativa, melhor dizendo, adverbial, não é? Concessiva, ou esta oposição pode te levar a uma adversativa. Neste caso, tu terás uma conjunção subordinativa, não, coordenativa adversativa, tá bom? Então, presta bem atenção. A classificação é diferente. Uma é subordinativa e a outra é coordenativa. Então, quando eu digo assim, olha só, João, eita, mudei, tirei o mero. João dormiu tarde, presta bem atenção, mas acordou cedo. Vejam só, João dormiu tarde, mas acordou cedo. Descendo, agora eu vou dizer assim. Embora tenha dormido tarde, João acordou cedo. Nós estamos falando das mesmas coisas. Há uma ideia de oposição, né? Se a pessoa dorme tarde, a tendência é esta pessoa acordar tarde. Mas aí houve uma oposição. Ela dormiu tarde, mas acordou cedo. Detalhe,
Em relação à semântica é a mesma. A ideia é de oposição. Presta bem atenção quanto a isso. Em relação à semântica é a mesma. Há uma ideia de oposição. Mas aí eu preciso saber qual é, na construção, aquela oposição chamada de concessiva ou aquela oposição chamada de adversativa. Muito fácil. Muito fácil. Quer ver? Material, chegue. Vem cá. Olha só. Quando eu digo que João dormiu tarde, percebam que este verbo se encontra no modo indicativo. Continuando. Mas acordou cedo. Mais uma vez, o modo indicativo. Detalhe. Modo indicativo é aquele modo que expressa uma certeza, não é isso? Marca, então, certeza. Quando eu digo embora tenha, olha só, o meu verbo aqui se encontra no modo subjuntivo. E na sequência, João acordou, o modo indicativo. Indicativo. Vem para mim. Perceberam que houve aí uma troca de modos? Perceberam que em um período eu tenho os dois verbos no mesmo modo e no segundo período eu tenho um subjuntivo e um indicativo? É esta a característica da oposição concessiva. Isso mesmo. A oposição concessiva vai te apresentar coladinha à conjunção um verbo no subjuntivo. Tá certo? Vamos marcar? Vem para mim. Vamos lá? João dormiu tarde, mas acordou cedo. Vamos marcar de azul. Então, indicativo mais indicativo, olha, oposição adversativa. Presta bem atenção. Olha só, subjuntivo mais indicativo, oposição concessiva. Perceberam? A conjunção vem acompanhada do verbo no modo subjuntivo. Obviamente que existem conjunções aí como apesar de, ainda que são conjunções concessivas, certo? Eu só quero que você entenda a diferença entre as oposições. Quando você leva essa diferença à sua classificação. Então, eu posso ter uma oposição adversativa e eu também posso apresentar uma oposição concessiva. Atenção quanto ao verbo. Apareceu o verbo no subjuntivo, então a tua concessão aí é subordinativa. Aliás, a tua conjunção é subordinativa concessiva. Não apareceu o subjuntivo? Conjunção adversativa. Cuidado quanto a isso, tá bom? Material, vamos lá. Preste atenção agora quando eu te digo assim, olha só. Caneta, deixa eu só trocar a cor. Olha. Embora diferentes, os poetas apontam para o mesmo problema. Espera aí. Se são diferentes, eles não deveriam apontar para o mesmo problema, não é assim? Vamos marcar os verbos. Olha só. Os poetas apontam, modo aqui indicativo. Aí vem a tua pergunta. E cadê o verbo no subjuntivo? Cadê? Está aqui escondidinho, gente. Olha, embora sejam. Olha aí o subjuntivo. Então, não há outra. Conjunção. Vamos colocar assim, ó. Oposição. Melhor, não é? Concessiva. Aí você já sabe que a conjunção é subordinativa. Não esquece. Simbora, continuando. As conformativas nos dão ideia de conformidade. Na verdade, melhor dizendo, eu vou apresentar a você a conformativa como um modelo. Entenda, eu tenho algo para fazer, alguém manda que eu faça este algo, mas não quer que eu faça do jeito que eu quero, tá? Essa pessoa vai me dar um modelo, vai me dar uma forma
pela qual eu vou ter que seguir para construir algo que está sendo pedido. Entenderam ou não, né? Tá, vem pro material, vem cá. Olha só. Se eu te disser assim, fiz as atividades, percebam, fiz as atividades, oração de sentido completo, isso aí é muito importante, viu? Olha, como fiz as atividades como Homero pediu. Olha, a pergunta é a seguinte, eu fiz as atividades como eu quis? Não. Eu fiz da mesma forma, do mesmo modo, né? Da mesma maneira. Eu fiz como foi me pedido. Então, eu segui um modelo. É esta a ideia da conformidade. Você segue um modelo, você segue um padrão. Então, a conformidade da ideia de modelo. Perceberam? Vamos marcar? Vem para mim, material. Então, eu digo assim, olha só. Fiz as atividades como, não é? Como com ideia de conforme Homero pediu. Então, são características aí, aliás, são conjunções conformativas, como, segundo e conforme. Presta muita atenção porque esse como pode ser causal. Não esquece. Este como pode ser comparativo, não é? E agora este como apareceu como conformativo. Então, você não pode decorar. Cuidado com isso aí. Vamos ver o materialzinho em relação aos exercícios, aos exemplos, né? Embora falasse a verdade, ninguém acreditava nele. Presta bem atenção. Ninguém acreditava nele, mesmo que ele falasse a verdade. Então, se ele falava a verdade, alguém teria que acreditar, mas ninguém acreditava. Então, o embora nos dá a ideia de oposição. Agora, perceba, falasse, não é? Verbo no modo subjuntivo, ideia de concessão. Vamos embora? A proposta foi aprovada por incrível que pareça. Olha aí, por incrível que pareça. Mais uma vez, o verbo no modo subjuntivo. Marca bem isso, tá certo, gente? A ideia de oposição marca o verbo no subjuntivo. Posto que goze, olha aí, de estabilidade no emprego, ele foi demitido. Ou seja, se ele apresentava estabilidade no emprego, ele não deveria ter sido demitido. Outra oposição. Mas percebam aqui a presença do verbo, mais uma vez, no modo subjuntivo. Tá certo? Então, quando você prestar bem atenção em relação ao modo subjuntivo, você, na hora, matará a relação de concessão. Então, a tua conjunção é uma concessiva, apresenta uma oposição, não é? A oposição é concessiva e esta oposição aí nos remete a uma conjunção subordinativa. Adverbial, melhor dizendo. Continuando. Agimos conforme nossas próprias convicções. Agimos como nossas próprias convicções, não é? Mais uma vez, aí o nome já está a te mostrar que é uma conformidade. Então, conjunção subordinativa, adverbial, conformativa. Certo? Elaboramos todo o projeto. Percebam, nós elaboramos todo o projeto, mas nós elaboramos como orientava o manual. Nós não fizemos como quer. Na construção, ele diz que nós não fizemos o trabalho, o projeto, como queríamos, né? Como queríamos, e sim, nós fizemos conforme o manual. Mais uma vez, a ideia de modelo. Então, olha aí, conformativa. A vida tem sempre seus perigos, segundo já nos dizia Guimarães Rosa, não é? Conforme Guimarães Rosa, já nos dizia aqui que a vida tem sempre seus perigos. Agora, gente, presta bem atenção. Muito cuidado, porque só existe conjunção se houver oração. Muito cuidado, tá certo? Por que isso? Vamos ao material? Vamos colocar uma observaçãozinha? Chega. Olha só. Se eu disser assim, ó. Opa. Se eu disser assim, ó. Segundo
João, vírgula, as normas precisam ser obedecidas. Presta bem atenção. Obedecidas. A banca, então, vai te dizer assim: o termo sublinhado pode ser substituído por conforme, mantendo-se a semântica e a correção gramatical, sendo classificado como conjunção subordinativa adverbial conformativa. Vamos ver? Olha só. Eu posso, numa boa, dizer, conforme João, as normas precisam ser obedecidas. Mas aí é um detalhe. Ele me disse que há a presença da conjunção. Agora, para e pensa. Se há conjunção, eu preciso de uma oração, ou seja, eu preciso de um verbo. Há verbo aí? Perceberam que não? Vamos ver? Vamos ao material? Olha, segundo João. Gente, essa construção não é oração. Isso implica dizermos que, se não é oração, este segundo não pode ser conjunção subordinativa adverbial conformativa. Não pode. Mas espera aí, Geneide, eu posso substituir por conforme? Sim, mas não na construção não é uma conjunção, apenas um advérbio de conformidade. Atenção, viu? Para não perder a questãozinha, tá? Só existe oração com a presença do verbo. Não havendo verbo, não há oração. Se não há oração, não há conjunção. Cuidado com isso aí. Você pode trocar o segundo por conforme, perfeito. Mas o teu segundo aí não será uma conjunção. Será um advérbio de conformidade. Muito cuidado, para não perder a questão, tá bom? Material, vamos lá. Então, o nosso segundo aqui, olha só, é uma conjunção, não é? Porque está ligando orações. Cuidado com isso aí para não perder a questão. Adverbiais temporais. Então, são aquelas que expressam a ideia de tempo, como o próprio nome diz. Então, eu tenho desde que, olha ele, mal, enquanto, quando, assim que e logo que. Aí o que é que eu vou te dizer? Olha só, presta bem atenção. Mal me viu, vírgula, começou a gritar. A pergunta é a seguinte: existia alguém gritando? Não, não é? Ele não estava gritando, mas ele começou a gritar, olha a semântica, olha só, quando me viu. Então, o mal aqui exerce a função de conjunção, principalmente por causa da presença do verbo. Não esquece, gente. Verbo me dá ideia de oração. Se eu tenho mais de duas orações, eu tenho que ter a conjunção. Não esquece isso, tá bom? A conjunção em si ligará duas orações. Se uma oração não tiver o sentido completo, a conjunção é subordinativa, chamada de conjunção integrante. Havendo o sentido completo, mas a conjunção e toda a oração me dando uma ideia de circunstância, a conjunção é adverbial. No mais, bastante exercícios. Dúvidas? Manda para mim. Beijo no coração. Até a próxima aula.